Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar iniciado, né, os nossos trabalhos de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão. Vamos começar o estudo, né? Antes de começar o estudo, eu faço um comunicado, né? A partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme O Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. O filme o Nosso Lar 2, né, o irmão ou a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procure um cinema, uma cidade próxima que tenha cinema, né, ou se não nos shoppings, geralmente tem cinemas dentro deles. Procure saber se na sua cidade tem shopping ou dentro do shopping tem cinema também, né? Então vá ao cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele é de um umbral, né, um mundo espiritual e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito, né? Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa do contexto dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Pelo Exílio, psicografado pelo médico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Estou na terceira temporada, né, do estudo do Evangelho, na segunda temporada, perdoe, do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Estamos na terceira, termina hoje a segunda temporada, e a primeira temporada foi estudo, né, desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a terceira temporada que nós vamos voltar também ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, pelo autor Allan Kardec. Essa terceira temporada que nós vamos adentrar, ela vai ser estudada a introdução, né, e os capítulos de 1 ao 28. A mudança aí que o estudo vai vir na introdução, e também vai ter leituras de livros que tem a ver com aquele tema. Então, eu vou fazer a leitura do livro, a leitura do tema, né? E aí vai ver os comentários. Então, eu termino, estamos aqui na segunda temporada. Hoje é o último dia dessa segunda temporada, tá? Então, o livro que estamos estudando nessa segunda temporada chama-se Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, pelo Espírito Hercílio Maggi, pelo médium Hercílio Maggi. Esse livro é de pergunta e resposta, né, que é perguntado a Ramatiz, Ramatiz responde, né? Esse o capítulo nós estamos, é o último capítulo, hoje é o último dia do Trigo e Joio. E como é que eu faço o meu trabalho? Eu trabalho de pergunta e resposta, né? Meu trabalho
prece inicial, comentário, leitura, comunicado, leitura, comentário e prece final, né? Então, vamos à leitura. Pergunta a Ramatiz. Conhecemos uma profecia que diz: quando a hora chegar, eu crescente invadir a Europa, o Papa casar-se-á com um homem que tem o nome de mulher. Podereis informar-nos algo a respeito dessa predição tão excêntrica ou cabalística? Ramatiz responde: presume-se, conforme as profecias, que até o final deste século, os chineses e certa porcentagem de povos árabes deveriam invadir a Europa, penetrando através do Tibete, né, e Manchúria, depois atacando Paris, Roma e Londres. Evidentemente, quando isso acontecer, o Papa em vigência no Vaticano há de buscar outro país para continuar a gerir o seu comando católico, uma vez que os invasores cultuam doutrina religiosa antagônica. A Igreja Católica, impossibilitado de permanecer na Europa ou sediar-se em qualquer país não católico, será o Brasil fundamental, religioso, a esperança e a solução mais recomendável. Em face da violência e do tumulto revolucionário tão frequentes nos países da América Latina e da predominância do protestantismo na América do Norte, o povo brasileiro, essencialmente fraterno e afetivo, então há de oferecer o clima desejado para a futura sede do Vaticano. Evidentemente, quando isso acontecer, também haverá e comprovar a própria excêntrica de que na hora dos tempos o Papa casar-se-á com um homem que é o nome de mulher, ou seja, transfere-se para o Brasil, que tem o nome de homem, o masculino, e situa-se em Brasília, que é o nome de mulher, ou feminino, e consequentemente o local mais escolhido por se tratar da capital federal brasileira. Vamos entender aqui, olha só, isso aqui é uma história, né, colocada, né, se a Europa foi invadida pelos chineses, né, e alguns árabes. Mas o que acontece? A Europa já foi invadida pelos chineses, pelos produtos chineses, né? O contexto não é um contexto de invasão, de guerra, é um contexto de invasão de produtos que dá o comando à China. E aí os árabes, alguma parte dos árabes também, vai dar aquele comando. Então, quanto mais chineses tiver na Europa, já está tendo uma guerra lá na França, né, sobre usar um traje, né, de uma seita religiosa, né? E aí os costumes, né, da Igreja Católica ele vai diminuir. Aí ele fala que o Papa ele vai casar com um homem que tem um nome de mulher. Então, o homem que ele fala, que o Papa, lógico, o Vaticano, ele vai transferir a sua sede, porque ele vai ter problema, né, de escolas religiosas, e principalmente aquelas escolas que ainda não entendem determinados assuntos, né? E o Papa não teria voz. Isso é uma filosofia, isso não quer dizer que vai acontecer. Não teria voz, então ele vem para a América Latina e para o país escolhido é o Brasil, porque sendo mais católico, tem mais católico, né? Então ele passa a casar com um homem com
com o nome de mulher, com o nome feminino. Aí ele vai para Brasília. Então a sede do Vaticano iria para Brasília, e isso é uma questão hipotética, né? Então, é uma questão, assim, uma pergunta que pode acontecer nesses termos, né? Não um problema de guerra, mas aí na Europa o catolicismo perdendo adeptos. Então o Papa não ia colocar a sua sede na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, por causa dos protestantes, né, que tem a maioria ali. E no Brasil a maioria é católica. Então, por isso que é essa colocação. Então, termino aqui minha parte, né, da segunda temporada do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e passo, a partir da próxima semana, nós vamos estudar esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Esse estudo ele vai começar da introdução, passando do capítulo 1 até o capítulo 28, né? E a novidade que é a introdução, porque na primeira temporada eu só comecei do capítulo 1. Nessa terceira temporada vai ter mais comentários de livros, de outros livros, de outros temas, do tema mesmo do qual vai ser falado, né? Vai ser assim. Então, um exemplo, meu reino não é desse mundo, então eu vou trazer um livro que fale do meu reino desse mundo, e por aí vai, né? E aí faço o comentário. O objetivo é fortalecer cada dia mais o Evangelho. Por quê? O Evangelho ele não pode ser só estudado, ele tem que ser praticado, né? E algumas pessoas que me procuram ainda vivem fora do Evangelho praticado. Ela fala que sente amor para as pessoas, mas daqui a pouco ela sente ódio, não perdoa, né? E age às vezes de forma inadequada, né? Na maledicência e outras coisas erradas. Então, o Evangelho nos educa, mas nós temos que praticar, não adianta nada eu me encher de conhecimento sem prática, né? Então é isso. Então, na próxima semana vamos começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? É o próximo estudo. Então, não tenho mais nada para falar, agradeço a todos, né? Nessa segunda temporada, porque hoje é o final da segunda temporada, e na semana que vem nós temos a terceira, e vamos sempre dar continuidade nesses estudos, né? Sempre levando uma mensagem para um irmão que estão necessitados dessa mensagem. Então passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.